Boa noite, crianças. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo muito bem aí em casa. Espero que todos vocês estão conseguindo ver esse vídeo bem. De novo, vamos ter que fazer esse curtinho online aqui pelo YouTube, mas eu espero que semana que vem a gente consiga voltar a fazer presencialmente, se Deus quiser, e der tudo certo. Bem, novamente espero que vocês estejam muito bem aí. A gente vai já para os nossos corinhos e depois a história bíblica, que vai ser uma nova história. A gente ainda na Bíblia em Ação, mas uma nova história. Mas antes de tudo isso, vamos orar. Então, fechem os olhos aí em casa, abaixa a cabeça e vamos orar por esse curtinho. Senhor Deus Santíssimo Pai, muito obrigado por o Senhor ter nos dado força e perseverança nessas semanas que a gente tem passado, Senhor. Te agradeço por todas as formas que o Senhor nos deu para continuar o cultinho, e eu te peço que este daqui seja uma bênção, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos para os corinhos? Muito bem, primeiro corinho de hoje é Por Mim Morreu Jesus. Semana passada a gente cantou só um corinho, mas hoje vai ser diferente, ok? Então, Por Mim Morreu Jesus. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Eu aposto que esse corinho foi novo para vários de vocês. Então vamos cantar ele uma última vez? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Muito bem. Próximo corinho, posso ser um missionáriozinho. Esse daí eu sei que vocês sabem, então vamos todos cantar. Prontos? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar aos mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando, dispõe de mim, Senhor. Amém. Muito bem, penúltimo corinho de hoje, Sou do Rei Jesus, soldado. Esse daí é um corinho um corinho meio que novo para vocês, que a gente começou a cantar ultimamente, e eu sei que vários de vocês gostam. Então, vamos cantar? Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Muito bem. E por último, como sempre, alô. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. É hora, é hora, é hora da história. Eu vou sentar, vou escutar e quietinho eu vou ficar. 1, 2, 3. Muito bem, vamos para a história? Muito bem, vamos para a história de hoje. A gente, como vocês já sabem, estamos estudando a Bíblia em Ação, ok? Nós já estudamos esse tanto aqui, ok? Então, ainda estamos longe da metade, mas já estudamos bastante da Bíblia. E agora, hoje é a história de Ruth. A gente, na aula passada, finalmente finalizamos a história de Sansão.
E a gente, com isso, finalizou também o livro de Juízes. E agora a gente vai entrar para esse livro pequenininho da Bíblia, de só 4 capítulos, que é o livro de Ruth, ok? A história de hoje, o título que eu sempre dou, é O Redentor de Ruth, ok? Ou O Salvador de Ruth, mas a gente vai entender esse título ao decorrer da história. Muito bem, a história de Ruth, na verdade, começa a gente não falando da Ruth, mas a gente fala da família de Noemi. Noemi era uma mulher israelita, ou seja, ela era do povo de Israel, que a gente tanto conhece, e ela era essa terceira, ou melhor, essa segunda pessoa, ok? Que é a mulher de verde. E Noemi, ela tinha um marido e 2 filhos, e eles moravam na terra de Israel. Porém, naquela época, Israel estava passando por uma crise muito grande de comida, e eles não tinham comida para se alimentar. Então, Abimeleque, ele pegou a Noemi, que é a esposa dele, e os 2 filhos, e foi para a terra de Moabe, que a gente já viu a história dos moabitas antigamente, e eles foram para a terra de Moabe, que era um povo diferente de Israel. E eles foram lá por causa que como não tinha comida de Israel, eles foram para lá para se alimentar. E eles criaram a vida deles, eles construíram a vida deles nessa terra de Moabe. Os anos se passaram e os 2 filhos de Noemi se casaram com 2 mulheres moabitas, 2 mulheres da terra de Moabe. E a vida deles estava seguindo perfeitamente. Eles conseguiram uma vida, como eu falei, os filhos casaram, Noemi estava feliz com o marido dela. Porém, depois de alguns anos, o marido de Noemi morreu e os 2 filhos também morreram. Ou seja, os homens da casa, vamos dizer assim, os 3 morreram perto da mesma época. E Noemi ficou muito triste mesmo. E para ela meio que não tinha família, a não ser as 2 noras dela. Nora para quem não sabe, é a esposa do seu filho. Então, as 2 noras de Noemi eram a única família que ela tinha. Só que Noemi decidiu que ela deveria voltar para a terra de Israel, porque lá ela não tinha mais, ela precisava do marido dela e dos filhos dela para cuidarem dela, e ela não tinha mais isso. Então ela precisava voltar para a terra natal dela, a terra de origem, que é Israel. Só que ela chegou para as 2 e falou: olha, vocês 2 vão ficar aqui, vocês ainda são jovens, ainda são bonitas, então vocês continuam a vida de vocês aqui em Moabe, e eu volto sozinha para Israel. Só que, na verdade, uma dessas noras se chamava Ruth, que é a nossa personagem principal. E Ruth resolveu ficar, só deixa eu voltar, Ruth é essa de amarelo e laranja, ok? De cabelo preto. Ruth resolveu ficar com Noemi, enquanto a outra resolveu ir embora. Ruth resolveu ficar ao lado de Noemi, por causa que ela falou: você é a minha família. Mesmo que o seu sangue não é o mesmo sangue que o meu, ainda assim eu te considero como mãe, e você é minha família. E ela até fala uma frase muito bonita, uma frase muito famosa na Bíblia, que ela fala: o seu Deus, lembrando que ela é de Moabe e Noemi é de Israel, ou seja, elas têm culturas diferentes. Mas mesmo assim, Ruth falou assim: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, e por onde andares, eu andarei lá também. Ou seja, eu vou te seguir. Independente do que você for fazer, eu vou te seguir, porque eu sou a sua família. Eu sou a sua família. E as 2 não tinham mais ninguém, tirando uma a outra. E elas resolveram ir para Israel juntas. Elas resolveram voltar para Israel juntas, e assim elas foram. Ruth, que ainda era jovem, cuidando de Noemi, que já era uma idosa. E elas foram cuidando, só que lembrando que elas eram 2 mulheres, e naquela época era muito difícil mulheres sobreviverem, por causa que era difícil elas conseguirem comida naquela época, se fosse só elas sozinhas. Só que naquela época Israel tinha uma lei que as viúvas, ou seja, aquelas mulheres que tinham um marido e o marido morreu, todas as viúvas podiam ir às plantações e podiam pegar as sementes que caíssem. Por exemplo, o lavrador, que é o homem que pega a plantação,
ele colhe a plantação, às vezes ele acaba deixando cair uma semente ou outra, ele acaba deixando cair algumas coisas. E pela lei de Israel, as viúvas podiam ir nas plantações e pegar esse resto de comida para levar. Só que ainda assim era algo muito difícil. Imagina você depender do resto da comida que cai pelas pessoas que colhem a plantação. Então elas estavam tendo uma vida muito difícil. Mas mesmo assim, Ruth ia para a plantação, pegava, colhia tudo que sobrava e levava para casa para cuidar de Noemi. E dela também. Mas elas estavam tendo uma vida difícil, mas ainda assim elas se mantinham firmes. E então, um dia, Ruth estava colhendo os restos das plantações e chegou um homem, o dono daquela plantação, e o nome desse homem era Boaz. Boaz era o nome desse homem. E ele chegou naquela plantação e ele perguntou: como é que está a plantação? Como que vocês estão colhendo? Está tendo muita coisa, está tendo pouca? E eles falaram: não, está tudo certo, senhor, está tudo conforme o planejado, tudo certo. E Boaz era um homem muito bom. E ele falou assim: mas vocês estão deixando um pouco para as viúvas, por causa que era algo muito importante. E eles falaram: não, sim, a gente está deixando para as viúvas. Inclusive, tem uma nova viúva, o nome dela é Ruth. Ela era lá de Moabe e ela veio para Israel, por causa que a sogra dela é a Noemi. Boaz, assim que ele ouviu o nome de Noemi, ele lembrou que Noemi é parente de Boaz. Noemi era uma parente um pouco distante, mas ainda assim era parente de Boaz. E por causa disso, Boaz disse para o servo dele deixar cair um pouco mais por querer para Ruth pegar, porque assim Ruth não passaria por dificuldade. Bem, eles meio que se sentiam na obrigação, por causa que Noemi era a família dele. Então ele começou a deixar, e naqueles dias Ruth começou a pegar muito resto de comida, porque sobrou bastante. E ela falou para Noemi: olha, veio um homem chamado Boaz, ele é o dono da plantação, e ele está deixando sobrar mais, e eu estou conseguindo pegar mais também, graças a Deus. Noemi, assim que ela ouviu o nome de Boaz, ela também lembrou que ela era parente dele. E ela falou assim: olha, Ruth, aí é uma grande oportunidade, porque Boaz não tem uma mulher, e você é viúva, então você pode casar com outro homem. E a oportunidade perfeita, vocês têm essa ligação entre a minha família e a família dele, é perfeito para vocês casarem. Então, Noemi foi conversando com Ruth, elas foram conversando, e Noemi disse o seguinte: olha, vai ter uma grande festa que Boaz vai fazer. Nessa festa, você veste um vestido muito bonito, e vai nessa festa conversar com ele, para ver se você não chama a atenção dele. Aconteceu essa festa, Ruth se vestiu muito bem, e é claro que ela chamou a atenção de Boaz. Boaz começou a conversar com ela, e no final eles acabaram juntos. E como Boaz era um homem muito próspero, um homem com muitas terras, um homem com dinheiro, Ruth e Noemi, que estavam numa situação muito difícil, elas foram para uma situação completamente diferente. Do nada, a situação delas, que era, como eu disse, difícil, uma situação complicada, provavelmente elas passavam até por fome, agora elas estavam numa situação completamente diferente, numa situação que elas tinham um lugar bom para morar, uma comida boa para comer, que elas não tinham que se preocupar mais com isso, porque Boaz estava cuidando delas agora. E Deus abençoou tanto a vida de Ruth, Ruth ficou tão grata, que ela deu graças a Deus. E o Senhor ficou tão grato com ela também, que deu a ela um filho. O nome do filho peraí que eu esqueci, Obed, eu tinha esquecido. E o nome do filho dela, ela deu de Obed. Mal sabia ela que Obed seria o avô do grande rei Davi. Sabe Davi, que a gente está vendo no curtinho de sábado? Tudo bem que a gente só viu uma vez, por causa que não está tendo para ter curtinho, mas lembra que a gente começou a história de Davi nos sábados? Bem, Davi a gente sabe que vai se tornar um grande rei, tanto que ele foi ungido por Deus. E Davi seria o neto de Obed.
Ou seja, veio da linhagem de Ruth. Olha como Deus abençoou Ruth com essa grande honra. Foi uma grande honra. E Ruth ficou muito feliz por ela ter tido um filho, por causa que ela não tinha tido um filho antes. E Noemi cuidou daquele menino muito bem, como se fosse o próprio neto dela. Ou seja, era algo muito importante. Foi algo muito importante para as duas. O que a gente consegue ver com essa história de Ruth? Ruth, ela poderia muito bem só ter deixado Noemi embora. Você, na verdade, você não é meio que minha família, eu só era casada com seu filho e pode voltar para Israel que eu vou ficar aqui. Porque era mais fácil para Ruth ficar lá. Ela provavelmente já tinha família lá, ela provavelmente cresceu lá, então era muito mais fácil para Ruth ter ficado em Moabe. Só que Ruth resolveu tomar Noemi como família dela. Resolveu tomar ela como família e cuidar de Noemi como família. Isso daí é um grande exemplo de amor à família. Ruth transformou alguém que é alguma pessoa, vamos dizer entre aspas, desconhecida, como uma mãe. Ela virou uma mãe e depois uma avó para o filho de Ruth. Olha que amor que Ruth teve por Noemi. Amor e cuidado. Ela saiu da terra dela só para seguir Noemi. Ela trabalhou para sustentar ela e Noemi. E ela seguiu os conselhos de Noemi para se casar com Boaz. Ela teve muito amor por Noemi. Um amor que muitas pessoas precisam ter. Um amor que é difícil de você ver hoje em dia. Mas Ruth teve esse amor. E foi algo muito bonito. Foi algo muito bonito. Essa compaixão e esse cuidado que ela teve com Noemi. E esse amor a gente também tem que ter. Às vezes, a gente encontra algumas pessoas na nossa vida que são, de novo, entre aspas, desconhecidas, mas isso não quer dizer que a gente não deve demonstrar amor por elas. Se Jesus demonstrou um amor único para a gente, por que a gente não deve demonstrar esse amor para os outros também? E olha o caso de Ruth. Ruth poderia só ter ignorado Noemi, que nem fez a outra nora, a que foi embora. Mas ela resolveu amar Noemi e ela resolveu cuidar de Noemi. Então, às vezes, a gente vai encontrar algumas pessoas difíceis. Às vezes, a gente vai encontrar algumas pessoas complicadas de se lidar. Mas, mesmo assim, a gente tem que amar essas pessoas com o amor que Deus nos amou. Com o amor que Ruth amou. E a gente deve cuidar dessas pessoas como se elas fossem de família. Porque é isso que Ruth fez. E é isso que Jesus fez também. Ok? Então, por hoje é só isso. Essa foi a história de Ruth. Na semana que vem a gente já vai pular para outra história. Na verdade, a gente ia pular para a história, se fosse o certo, a gente iria para a história de Samuel. Só que eu sei que vocês estão estudando Samuel também. Vocês estão estudando Samuel de domingo, no curtinho. Então, como vocês estão estudando Samuel de curtinho, vocês provavelmente vão ver outro personagem que eu não vou falar agora, junto com Samuel. E vocês já estão vendo Davi nos sábados. Então, provavelmente quinta-feira que vem a gente vai pular um pouco, na verdade a gente vai pular várias histórias para deixar elas para o curtinho de domingo à noite e para o curtinho de sábado. E a gente vai começar a ver outras histórias que vão acontecer muito tempo depois na Bíblia, ok? Mas por enquanto essa foi a história de Ruth. Eu espero que vocês tenham prestado atenção, eu espero que vocês tenham guardado a moral dessa história, que vocês têm que demonstrar amor, mesmo que às vezes a pessoa seja uma estranha, vocês têm que demonstrar amor e cuidado daquela pessoa, porque isso é muito importante, porque Deus fez isso conosco, Ruth fez isso com Noemi, então a gente tem que fazer isso com eles também. Eu espero que vocês tenham gostado da história, a gente vai ter que finalizar por aqui, por hoje, e eu espero que semana que vem a gente possa voltar finalmente a ter o cultinho de quinta presencialmente, para a gente fazer todos nós juntos, ok? Então vamos orar para finalizar e depois a gente encerra o cultinho. Então, de novo, todos de olhos fechados, cabeça baixa em respeito a Deus e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse cultinho maravilhoso que o Senhor nos deixou fazer, me deixou fazer, o Senhor me deu força para fazer esse cultinho
Eu te agradeço também por todas as crianças que estão assistindo, abençoe a vida delas, abençoe que elas consigam colocar em prática o amor que a gente estudou hoje, Senhor, que a gente consiga colocar em prática durante essa semana e eu também te peço pela vida de todas essas crianças, que elas possam ser uma bênção na vida delas, na vida das famílias delas e na vida da igreja e assim por diante. Te agradeço pelo cultinho de hoje e eu te peço por essa semana, que possa ser uma bênção. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vejo vocês semana que vem. Até mais.